Ok, nós estamos aqui, eu e a Betânia, para mais um bate-papo Vedanta. Antes de nós iniciarmos, né, vamos invocar a tradição, a nossa Sampradaya, para que nós possamos fazer deste encontro, né, algo que seja de benefício para a Betânia e para muitas outras pessoas. Sadashiva Samarambam, Shivasamarambam, Shankaracharya Majamam, Asmara. Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam. Oh, namastê. Então, vamos Namastê. iniciar esse bate-papo. O que você gostaria de dizer? Quer falar sobre o quê? Então, professor, a gente, em algumas aulas atrás, a gente estava falando sobre as virtudes citadas no 13º capítulo do Gita. E a primeira virtude, que é a Amanitvan, a ausência de vaidade, né? Eu fiquei pensando bastante sobre ela, né? E, e confesso que ela me pega às vezes, essa vaidade, não a ausência de, né? E E eu, como aluna de Vedanta, logo no começo, quando eu entrei no Vedanta, eu já pensei, nossa, que mérito, né? Que é me deparar e entrar em contato com as escrituras, né? E isso para o ego, pode, né, ocasionar um ego, então, com uma importância maior, se entrou em contato com esses ensinamentos, né? E aí, professora, na medida também que eu compreendia os ensinamentos sobre a minha mente, sobre esse funcionamento, né? Seja os mais simples de rajas, tamas, sátiva, ou mesmo do gosto e aversão, enfim, e de Ishvara, desse campo, do que é Dharma. Aí, na medida que isso vai sendo estudado, é mais fácil de ver a ignorância permeando quase tudo. Assim, os comportamentos de algumas pessoas. E isso, né, Você hoje em pode dia, falar por a exemplo, ignorância permeando você. a ignorância permeando ela. É, exato. No comportamento das pessoas e na minha, né? Porque também cria isso, né? Julgamentos, né? Então, nossa. Meu Deus, quanta ignorância, né, nesse sentido. E até, professor, é mais difícil a associação com as pessoas, porque aquilo que existia antes, quanto a análise de alguém que me ajuda numa determinada situação, hoje eu vejo às vezes assim quase impossível alguém me dar algum conselho que eu acho útil, né? E aí, às vezes, essas associações vão perdendo força. Então, eu sei que, né, tudo é Ishvara, tudo, mas às vezes vem essa arrogância, até meio vinculada com esse intelecto que é o sabedor, vamos dizer assim. Queria que você falasse um pouco sobre Ok. isso, Você, professor. você tocou diversos pontos, que dessa eu tenho que recapitular para ver por onde que eu começo, né? Então, você falou sobre o orgulho, né? E a ausência de orgulho, que é a autoimportância, que é a vaidade. Desculpa, você falou sobre o oposto do orgulho, que é a humildade genuína, né? E depois, o obstáculo para que você possa ser genuinamente humble, né? Como é que é humble? Acabei de falar a palavra humilde, né?
O obstáculo é a vaidade, né, aquele ego que ainda se identifica com as suas ideias, suas noções, os seus crescimentos, seus desenvolvimentos, né? E o ego entrou agora no âmbito deste estudo, né, espiritual, dessas escrituras, e ficou vislumbrado com esse campo de conhecimento, né? Então, o ego é aquele aspecto da experiência humana, né, do indivíduo, né, que ele se protege em termos de autoimagem e ele utiliza qualquer coisa para tentar sustentar uma imagem mais elevada possível de si mesmo diante dos outros, tá? Então, essa é a falácia do ego. Ele vai utilizar tudo, 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 tudo para tentar construir uma autoimagem exageradamente positiva a respeito de si, que vai transpirar como vaidade, como orgulho, né? Como uma pretensão, né? Uma pose, né? Aquele sorriso assim de superioridade, né? Então, o ego, ele vaza, ele sempre vaza, entendeu? Ele só vaza na medida que uma pessoa que está mais genuinamente humilde está em torno ao ego, porque aí fica muito claro, né, para o outro, né? Se é uma pessoa que está totalmente vítima do ego, a vaidade do ego, né, esse se achar, essa pose, esse senso de importância, de superioridade, né? Isso é normal, as pessoas não identificam isso, né? Então, do meu ponto de vista, eu vejo isso muito claramente em quase todos vocês. Aqueles que se expressam mais como você, aqueles que enrustem mais o ego também, ainda assim, uma pessoa mais bem resolvida consegue ver também, tá? Então, o ego, Betânia, ele é isso é uma identificação equivocada com o corpo, mente, sentidos, né? Aquilo que eu imagino eu seja, né? O complexo, esse aparato, com essa construção, corpo, mente. E eu quero ter uma autoimagem positiva, eu quero ter uma ideia ótima de mim, tá? Por quê? Porque eu levantando essa autoimagem, eu penso de resolver o meu problema de inadequação, o problema de me sentir pequena, insuficiente, inadequada, etc, etc. Mas pompar este ego não resolve o problema, né? A única resolução é transcender a identificação com o ego, tá? Então, pompar esse ego não resolve o problema, e muitas vezes cria mais alguns problemas, porque a dificuldade no relacionamento humano é quase sempre derivada dos egos provocando aos outros egos. É um ego provoca o outro, esse provoca, entendeu? Fica aquele um puxando, né? Um pressionando, né? O ego do outro. Isso cria conflitos, né? Etc, etc. Então, do ponto de vista deste processo de assimilação, desta sabedoria espiritual que transfere a identificação do corpo-mente para a consciência, o próprio processo vai servir de nutrição, de alimento para o ego se levantar em termos de autoimagem. Agora eu sou uma pessoa espiritualmente mais sábia, agora eu estou compartilhando a minha sabedoria, entendeu? E isso e aquilo. Então a pose, né, a vaidade, ela transpira sempre para quem tem olhos para ver, né, e ouvidos para sentir, né? É inevitável tudo isso, Betânia, é inevitável. E a respeito do encontro que você fez ontem, que você mandou uma cópia para mim, então, aquilo que eu tentei falar com você aqui sobre essa questão das virtudes, começando com humildade genuína, é que você não pode realmente praticar isso, muito embora você possa fazer um esforço no seu grupo de convidar as pessoas a praticar isso, mas essa prática, ela só realmente é possível não com uma imposição, uma forçação de barra, uma pose, não, mas uma constante lembrança dos ensinamentos, né, que revelam a problemática do Jiva, que é o senso de limitação e principalmente neste ângulo, de inadequação, que para compensar, o ego ele desenvolve essas noções exageradas a respeito de si, né, para apresentar ao mundo, né? Então, a menos que as pessoas entrem neste nível de mergulho, de compreensão, em termos de psicologia, não é nem muito de Vedanta.
Vedanta, quando eu vejo esses grupos, como o grupo de quinta-feira, quase todos os insights são de natureza psicológica, entendeu? Porque o Jiva, ele sofre de uma condição psicológica, tá? E os ensinamentos também revelam isso, né? Também revelam isso. A causa é o samsara, uma lista de problemas psicológicos humanos, etc., devido sempre à identificação equivocada com o corpo-mente, ou em outras palavras, com o ego, né? Então, o modo de você praticar isso de novo, compreender os ensinamentos que revelam essa questão psicológica, do indivíduo que sofre a identificação com o corpo-mente. O Vedanta diz que a psicologia do Vedanta é muito simples. O Jiva se identifica com o corpo-mente, que é o fazedor e o desfrutador dos resultados, né? E como tal, ele quer ser um grande fazedor para poder curtir grandes resultados, né? Só que no tentar fazer para obter resultados extremamente positivos, ele se frustra de novo, porque ninguém tem realmente controle das variáveis do campo que me permita sucesso em todos esses projetos, né? Esses endeavors, né? Então, a psicologia é se eu fracasso, eu sofro, ou fico raivoso, ou fico deprimido, irritado. E se eu tenho sucesso, eu desenvolvo mais arrogância, mais vaidade, mais sentimento de autoimportância, entendeu? Que é contrário, né? Que é contrário ao nosso processo de elevação espiritual. Então, qualquer que seja o projeto, né? O desejo de realização de qualquer projeto, nós nos vemos nessa situação, né? Se a gente fracassa, a gente cai numa deprê condicionada por tamoguna, ou a gente fica muito irritado e raivoso, condicionado por muito rajoguna, né? E quando a gente tem sucesso, aí a gente realmente, a gente fica totalmente excitado e o nosso ego ele vai sendo inflado, né? Vai crescendo, e a gente vai se sentindo, né? O máximo, isso e aquilo. Olha eu aqui, sem sucesso, blá, 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 blá. Então, tocando mais uma vez no seu projeto, eu não sei exatamente, porque muito provavelmente o grupo, né? Eu estou falando do seu grupo porque é diretamente ligado com esta virtude da genuína humildade, tá? Então, o único modo de praticar isso é através do jnana, do conhecimento vedantino, né? Que revela a antivirtude da vaidade, do orgulho, né? Da arrogância, da pose, né? Do se achar, o quanto aquilo ali é um problema que causa sofrimento, além do fato de obstaculizar o crescimento espiritual do indivíduo. Então, como é que você vai expor isso para um grupo de pré-escola infantil, entendeu? Então, eu estou curioso de ver as próximas sessões para ver a sua proposta de prática de tudo isso, que não é muito, a princípio, eu não vejo muito coerente com os ensinamentos do Vedanta, que são baseados puramente em compreensões profundas, que vão produzindo mudanças positivas, transformações. Tudo tem que partir de uma compreensão mais profunda, tá? Então, qual é o problema? O que que você está levantando? A vaidade do Jiva, na medida que ele inicia esse processo, mas você falou tantas outras coisas. Deixa eu pegar um copo d'água e você vai lembrando o que que você disse. Existem círculos e círculos espirituais repletos de pessoas que praticam a humildade é falsa, entendeu? A pose de humildade, isso, entendeu? Que é uma prática de, não, eu tenho que me comportar humildemente, porque agora eu entendi que essa é uma grande virtude, né? Então, isso não funciona em geral, né? Então, como desenvolver esta humildade que você quer falar sobre ela daqui a 14 dias?
Diz, né? Como é que você pode realmente propor a alguém a desenvolver essa humildade se você ainda não compreendeu exatamente como você vai desenvolver a sua própria humildade? Tá, fechou de novo o seu. Ok. Sim, professor, é isso. Eu acho que, é, enfim, o que, como eu vou, né, promover, ou compartilhar sobre a humildade, né? Se ainda não tenho essa virtude, é, essa virtude ainda não está consolidada, né, professor? Eu fico, eu mesma fico me perguntando, ao mesmo tempo, fico pensando que esse compartilhar sobre esse projeto das 20 virtudes é para mim mesma, para eu desenvolver essas próprias virtudes, não para o outro, né? É, para eu Então, peraí, deixa eu observar falar, com já mais. que, já que isso é um bate-papo, eu te interrompo também. Então, por exemplo, este grupo seu é um grupo de compartilhamento dos ensinamentos do Vedanta, não é um coaching que você está oferecendo por um preço, né? Não. Então, é um Tem, compartilhar. tem dois momentos, né, professor? Eu acho que até te mandei o vídeo que eu nem ia te mandar, acho que eu te mandei o errado. Não te mandei o do Gita, então, te mandei o dos valores, né? Você me Foi mandou isso? dos valores. Ó. Ah, tá. Então, o Não, você tanto depois me mande o do Gita, porque é aquele que me interessa mais. é aquele que eu queria ter te mandado, mandei errado, então. Mas não tem o erro, né? Um Não erro tem nada por condutor, acaso. justamente para poder conversar sobre isso. É, Não, ambos são gratuitos e tem uma aula sobre o Gita do Dayananda e depois tem essa intenção de praticar essas virtudes aqui em Piracanga, né? Baseado nos ensinamentos, mas não dizendo que é um estudo de Vedanta, porque ele tem estudo de Vedanta, ele é mesmo sem nenhuma discussão pessoal, né, professor? O estudo de Vedanta Você não, é. você não precisa rotular isso como Vedanta, mas você deve apresentar a lógica que realmente permite ao indivíduo desenvolver uma humildade, né? Pelo menos pouca que seja, mas desenvolver. É sempre através da compreensão. Então você não Sim, precisa de sim, Vedanta, mas você vai apresentando as lógicas, né? Para o indivíduo compreender que a vaidade, a arrogância, a pose, né? A pretensão e tudo isso causa sofrimento, em geral, para a pessoa e para os outros, entendeu? Causa conflito, isso, não é realmente uma atitude virtuosa, né? Então, se não é uma atitude virtuosa, causa realmente sofrimento para mim e para as pessoas ao meu redor. Então, eu não quero sofrer, eu não gosto de sofrer. Então, eu quero sim desenvolver essa virtude de humildade genuína, né? Então, como desenvolver essa? Essa é uma boa questão para abrir o seu grupo também, perguntar às pessoas. E outra coisa, quando você faz um grupo desse, né? Esse é um grupo de estudo, um grupo de leitura. Você mesmo disse aqui que eu estou fazendo para mim mesmo, né? Mas a introdução que eu vi ontem, você não se apresentava como uma estudante que quer crescer, mas você tinha uma postura de alguém que estava ali para ensinar alguma coisa que você já tinha obtido, tá? Então, esse é o primeiro nível de arrogância, tá? De vaidade, de pretensão, de pose, entendeu? Então, que ficou muito visível aquilo. Então, a primeira coisa é você ser transparente com as pessoas. Se você for transparente e honesto, você vai ganhar muito mais simpatia e abertura por parte das pessoas, tá? Primeiro passo. Vai, pode sim. continuar. Bom, então a gente está falando disso, né? Está falando dessa ausência de vaidade, né? E que me vejo nesse lugar que, na medida também que eu compreendo os ensinamentos, né? Que eu falei isso da mente, de Ishvara, eu vejo a ignorância por todo lado. E aí
parece que tem o julgador falando, nossa, e que ignorância isso, ou que comportamento é esse, né? Então, esse foi um ponto que eu coloquei Tá. também. Eu levanto a mãozinha que nem você durante as aulas. Então, em primeiro lugar, é que tudo bem da gente identificar que o mundo é um oceano de ignorância, e aí, gradualmente, na medida que a gente consiga ficar só com nós mesmos, né? A gente vai se afastando um pouco do mundão, do samsara, porque tem muita ignorância e eu já, né, estou mais resolvido, eu não quero mais ficar fazendo troca de ignorância, como se eu estivesse trocando ignorância. Eu vou cuspir a ignorância para você, você cuspe a sua ignorância para mim. Depois que você se resolve de tanta ignorância, você já não quer fazer aquele trading, entendeu? Então você vai ficando uma pessoa mais só, mas aí para ficar só você tem que estar madura o suficiente para curtir a sua solidão e não sofrer a solidão, tá? Então este é um ponto. E a ignorância, quando você identifica que tem muita ignorância por aí, aí você fica mais seletiva a respeito das suas associações. Quanto mais você cresce, eu já falei isso para você, quanto mais você cresce, porque o autoconhecimento, a autorrealização, ela não paralisa o processo de elevação espiritual, como eu costumo dizer, entendeu? Ela acelera o processo de elevação espiritual. Mais você eleva espiritualmente, mais difícil mais dificuldade você tem de se relacionar com as pessoas, a menos que sejam relacionamentos pragmáticos, né? A respeito do trabalho, algumas coisas simples, entendeu? A estrutura da comunidade, pá, 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 acabou. Mas ficar de tititi, tchutchu, trocando, né? Fazendo exchange de bobagem, de ignorância, você não aceita mais isso, entendeu? Você faz que nem eu, é como se eu tivesse coberto de vaselina. Eu entro nos lugares assim, mas eu escapo rapidinho, escapo daqui, faço uma piadinha, uma brincadeira, eu não machuco ninguém, eu não ofendo ninguém, mas eu não fico naqueles ambientes em geral. Eu saio batido, eu simplesmente vazo, né? Então, este é um outro fato, tá? Identificar a ignorância é um bom sinal, mas somente do ponto de vista que você vai evitar aquelas associações com muitas pessoas condicionadas por Tamoguna e Rajoguna, tá? Que são ignorantes, tá? Não uma atitude de julgamento, no sentido de que agora eu me sinto superior e eles são inferiores. Não. Você identifica que tem muita ignorância para você evitar associação, porque a ignorância é que nem um vírus, ela passa para você, ela vai te reforçar de novo, entendeu? Ela vai te nutrir de novo. É isso que eu vejo na maioria desses grupos, inclusive o grupo de quinta-feira, é um tititi de estar sempre ali, um massageando o ego, a ignorância do outro, tá? Então você vai evitando determinadas coisas, não para julgar, mas simplesmente porque, não, eu quero associações superiores, tá? Então, não é uma questão de ficar julgando os outros ignorantes para me levantar como uma pessoa sábia, etc, etc, construir meu ego em comparação ao ego daqueles, mas simplesmente para evitar que a ignorância seja transmitida para mim de novo, como os vírus se transmitem. Sim. É isso, professor. Eu acho que sobre esse assunto, assim, é isso, que em muitos momentos, me vejo, infelizmente, nesse lugar de superioridade, né? Principalmente as pessoas que estão ao meu redor, assim, e o quanto eu preciso ver que tudo isso é de Ishvara, né? Para mim, eu cheguei nessa conclusão, assim, que só mesmo com esse entendimento que tudo me foi dado e que o Vedanta foi me dado, todos os talentos e todas as coisas foi me dada, nada me pertence, né? Para eu diminuir essa arrogância, porque às vezes parece que isso é meu. E aí eu acho que esse senso de meu mesmo é o senso que aumenta isso. Sim. E você tem que lembrar que essa arrogância, essa vaidade, essa pose é um obstáculo realmente, um grande obstáculo, porque é uma das qualificações ou virtudes mais fundamentais, né?
Por outro lado, ela não pode ser suprimida pelo ego. O ego vai dizer assim: ok, eu não gosto desta antivirtude, então agora eu vou praticar a virtude que é a humbleness, né? Que é a humildade genuína, né? Não, você não pode, tá? Você tem que confrontar isso aí de novo, vem o benefício, né? O benefício de ter um professor que muito provavelmente você, a maioria de vocês, não consegue nem compreender o valor deste relacionamento com o professor Arlindo, entendeu? Porque somente com o professor vivo interagindo, ele vai refletir para vocês, entendeu? Os obstáculos, as vaidades, as arrogâncias, o se achar, e isso e aquilo, tá? Que é natural no processo, mas a gente não quer ficar paralisado num senso de identidade egóica, né, construída, como alguém que agora eu sou espiritualmente muito superior e essa gente aqui, no máximo, serão os meus discípulos, os meus alunos, entendeu? E as pessoas, Betânia, elas vão tender a ver você, porque em terra de cego, como eu digo recentemente para você, em muitos diferentes contextos, em terra de cego, quem tem uma fração de olho é visto num pódio, entendeu? As pessoas vão olhar para você com certo respeito, com certa admiração e vão pedir você ajuda. Então, o mundo é cheio de pessoas, cheio de pessoas cegas tentando guiar pessoas muito mais cegas, tá? Então, a posição sua, se você quer desenvolver esta virtude de humildade genuína é abrir para as pessoas a sua dificuldade de realmente superar a sua própria arrogância, a sua própria vaidade, a sua própria sentimento de alta importância. Se você não fizer agora no início, as pessoas vão começar a ver você como alguém superior e depois você não vai querer cair daquele pedestal em relação à perspectiva dela. Essa é a trápula, é a armadilha do ego, entendeu? Que eu tenho tentado expor, né, como uma mensagem direta para uma outra pessoa, né, mas ainda assim, né, uma vez que você criou uma imagem em torno de um certo papel ou posição que os outros reforçam em torno a você, porque em terra de cego, quem tem uma fração de olho é rei, aí é difícil depois, entendeu? Abandonar aquela identificação como alguém que é o Yanni, que é isso, que é aquilo, que é sábio, tá? Então você tem que fazer isso no início agora, se você for realmente, sinceramente, genuinamente uma pessoa, né, ambiciosa pelo autoconhecimento e a libertação desta problemática humana. Sim, com certeza, professor. E aqui, expor isso aqui para você, para mim, é um exercício para o meu ego. Um exercício, um Ser exercício, dominado, né? é um Ser. exercício para o seu ego. O meu convite para você expor isso no grupinho seu ali na Bahia e está sendo gravado. Isso vai ser exposto, a menos que você me peça muito, muito, muito fortemente de não expor a sua vaidade no Vedanta Brasil. Pois é, eu fiquei pensando sobre isso também. Interessante. Não, é interessante, professor, porque eu falei, ah, preciso mandar o vídeo que eu gravei para o professor. Mandei o errado, enfim, queria mandar o outro, né? Mandei o errado e quando eu fui mandar, eu falei, nossa, será que eu vou editar aqui? Aí eu olhei e falei, vou editar o quê? Meu ego, de novo aqui, vou editar meu ego. Então, porque eu comecei a assistir e falei, nossa, podia ter falado isso, isso e isso, não precisava ter respondido isso. Aí eu falei, ah, pode parar. Então, também, professor, Ó, deixa eu te dizer uma para. outra dica que a espontaneidade, porque você é uma pessoa muito espontânea, entendeu? A espontaneidade é uma virtude também. A humildade é uma grandíssima virtude. A espontaneidade, que você é realmente abundante nela, entendeu? É um sentimento de liberdade de ser o que eu sou, como eu sou, apesar de falar abobrinha de vez em quando, falar o português errado, não saber escrever sânscrito, entendeu? Então, qualquer coisa, entendeu? A espontaneidade é um sinal de uma virtude, de uma pessoa que ela é o que é, ela se aceita assim como é e ela se expressa sem suprimir, sem reprimir a si mesma, entendeu? Isso é muito bonito. É um aspecto bonito de você.
Ah, é isso. E aí, professor, mas é interessante porque eu comecei a assistir, não esse vídeo, porque esse que eu te mandei eu nem assisti, porque eu gravei assim, esse aí eu falei só gravei para mim. Muito legal isso. É, o outro que eu gravei, eu comecei a assistir e falei, nossa. Mas olha, eu podia ter falado isso, falado aquilo, E aí eu fiquei pensando assim, nossa, como eu tenho uma autoimagem de mim que fala melhor do que tá falando. E isso já foi bom, entendeu? Porque eu falei assim, que legal, porque também é como se fosse uma real, não aquilo que está dentro de uma projeção minha, mas naquilo que a gravação trouxe ali, né? E eu acho que isso, é, se você puder ir vendo, eu acho que meu ego já baixou só de eu ver o meu próprio vídeo. Não, manda para mim. Quero ver, eu assisto hoje mesmo. Tá bom. Tá? Acho que Então, é isso, professor. voltando, agora que eu peguei no seu pé, voltando para a Betânia, né? Você tinha falado alguma coisa a respeito desta virtude, né? E, e o fato de que você, às vezes, né, no contato que você teve com o professor, você se expôs. A maioria das pessoas não gosta de chegar perto de um Yanni, porque o Yanni vai refletir algumas coisas de volta para a pessoa. Então você teve essa oportunidade de passar uns dias aqui comigo, você teve a coragem, né? E você ouviu coisas que eu temia de dizer. Eu não disse diretamente para você, eu disse indiretamente, como sempre, mas caiu para você. E eu tinha até uma preocupação de que de repente você não pudesse realmente ouvir aquilo diretamente. Para minha surpresa, você se levantou daqui com o rosto batido, mas ainda assim me agradeceu, e na hora de sair me agradeceu mais ainda por ter exposto um aspecto do seu ego, da sua vaidade, da sua arrogância, entendeu? Que você sabe que precisa ser transcendido, que precisa ser resolvido, né? Então isso, aquilo ali, quando você agradeceu, eu falei, putz, essa mulher realmente é uma mulher corajosa, forte e qualificada para o Vedanta, entendeu? Essa vaidade, ela só ocorre realmente através do Atmayana, do autoconhecimento, que causa essa transferência de senso de identidade. Quando você já não é identificado com o corpo-mente, que às vezes se sente o máximo adequado, o suficiente, às vezes se sente não, inadequado, pequeno, insuficiente, entendeu? Essa oscilação de alto e baixo. Quando você não se identifica com o corpo-mente, o ego, você não fica fazendo essas flutuações, entendeu? Você vê essas flutuações e essas flutuações começam a desaparecer porque não chega nem na sua mente. Nossa, eu escorreguei na maionese, pisei na bola, entendeu? Disse abobrinha. Isso nem passa na sua mente, porque a sua identificação já não é mais com aquilo. Como não passa, ela não aparece para você, entendeu? Quanta abobrinha que eu falo aqui e ali, ou erros eu cometo falando português no final de semana, aquilo ali não quer dizer nada para mim. Vou te dar um exemplo muito simples. Muitos anos atrás, quando eu vim para o Brasil, no início do meu relacionamento com James Schwartz, eu cheguei no Brasil, isso deve ter sido, foi 11 anos atrás. Eu cheguei lá no interior de São Paulo, e aí o James me mandou um contato de uma pessoa de São Paulo que tinha contatado o Shine World, e o James falou, contate o Arlindo, que ele também está aí em São Paulo, no Brasil. Então ela me contatou, a gente teve alguns bons conversas, isso e aquilo, mas só que ela era uma pessoa muito vaidosa, né? Ela queria ser um guru, ela já tinha um certo tipo de guru, tinha um estúdio de yoga, isso e aquilo, fazia terapia, dava terapia. Então ela já tinha um ego assim, né? E logo depois dos contatos comigo, ela escreveu uma carta para o James e para a Sundari, falando que era um absurdo que eu tivesse ali, mais ou menos, representando o Shine World como alguém que compartilha o Vedanta. Por quê? Ela começou a dizer que eu não sabia, eu acho que ela ligou para ele, que eu dizia, esse cara aqui, ele não sabe nem falar sânscrito, ele chama de Vassana, ele não chama de Vassana.
E assim ela foi dizendo mais e mais os meus erros, entendeu? E o James deu risada e falou: Mas quem que está interessado em saber se é Vassa, não, se não é Vassa, não, não? Ele compartilhou de volta para mim isso, entendeu? Por quê? Porque uma pessoa que é realmente, né, é tão identificada com o corpo-mente, ela vai tentar controlar para realmente dizer as coisas certinhos, entendeu? Ser adequado, e naquela tentativa de suprimir as suas próprias limitações, isso e aquilo, a pessoa perde a espontaneidade, que eu falei que é um dos subprodutos, entendeu? Da ausência de vaidade. A vaidade é devido à identificação com corpo, mente. Aí você quer apresentar uma imagem, né, que seja superior, que seja exageradamente alta em relação a você. Aí você vai se tornar uma pessoa controlada para não deixar vazar, entendeu? Os seus defeitos, limitações e vaidades e arrogâncias e isso e aquilo. Aí você perde espontaneidade. Por isso que eu estava fazendo a conexão com a espontaneidade, que é um valor importante, tá? Que muitas pessoas por aí não têm, porque elas têm que super. Vamos falar em termos de as nossas impurezas, tá? As pessoas que estão sempre preocupadas em caminhar de um modo suprimindo as suas impurezas, os seus defeitos humanos, as suas limitações humanas, entendeu? Elas perdem. Escondendo, né, professor? Mais do que suprimindo, escondendo. Escondendo dos outros, né? Enrustindo tudo isso, né? Enrustindo, que eu digo que uma pessoa, um Yanni, consegue reconhecer o outro Yanni e consegue reconhecer os falsos Yannis, porque eles vão enrustindo, escondendo, entendeu? Essas antivirtudes, essas vaidades, essas arrogâncias, essas pretensões, tá? Então, a conexão da espontaneidade com essa humildade, eu queria salientar isso de novo, porque as pessoas que vão sempre, né, muito tentando, né, botar uma pose assim, em geral elas estão tentando realmente esconder. Esconde da maioria das pessoas, tá? Mas não de uma pessoa que seja bem mais sábia do que elas, que isso vaza para os ianes, isso, para as pessoas mais sábias, né? Sim, professor. E quanto àquilo que você falou na aula, né? Que realmente a carapuça serviu, Quando você estava foi aqui, que quando eu estava aí, e quando você estava falando justamente sobre essa virtude da ausência de vaidade, né? E eu recordo que naquela aula você falou algo assim que eu me identifiquei bastante, né? Tem pessoas que têm uma baixa estima e tem pessoas que têm uma autoestima, né? Essa autoestima mais elevada provoca já a própria vaidade, né? E eu lembro você falando uma frase assim: Ah, entendi. O papai falava que você era incrível, que você era uma menina assim. Então, eu cresci com essa autoestima alta, né? Não, eu não tenho isso suprimido em mim, né? Então, acho que é o primeiro ponto, assim. Então, uma Vassana antiga também, muito consolidada, né? Desse perfil assim de alta importância, né? Porque essa alta importância e ficou muito forte para mim que essas pessoas com essa alta importância, né, são mais espontâneas, têm às vezes mais rajas, são mais para fora, enfim, né? E que sobrepõe então as virtudes, e aí sobrepondo essas virtudes, elimina as próprias virtudes. Isso, uau, foi para mim assim, uau. sim, O ego sobrepõe qualquer virtude, porque tudo está baseado em cima dessa vaidade, né? Então, isso foi muito forte para mim, professor, porque é, eu percebi que esse senso de autoimportância estava presente em mim, sim. E que, como você disse, né, vaza.
vaza porque as pessoas percebem, então tem esse cheiro de vaidade que vaza. Isso foi forte para mim, sabe, professor? E foi por isso que eu te agradeci muito, porque não foi confortável ouvir isso, né? Não foi confortável, mas foi importante. E aí, para mim, né, no altar do Dharma, a gente sacrifica nossas aversões e gostos por um Bom, objetivo maior, que daí é a o importância. ego, esse sentimento de que eu sou essa pessoa maravilhosa, grandiosa, etc., que se opõe aos momentos que eu me sinto inferior, pequeno, insuficiente, inadequado, isto é a ignorância que causa o sofrimento humano, né? Então, uma pessoa realmente investida nesse processo de elevação, de purificação, ela tem que celebrar quando essas impurezas vêm à tona, entendeu? Em vez de ficar com raiva do guru e ir embora, ficar, ou abandonar o relacionamento com o Vedanta e ir embora, entendeu? Ela deveria vibrar, deveria festejar, abrir uma garrafa de champanhe ou de água mineral, entendeu? E falar, opa, entendeu? Eu escrevi na hora, não gostei, mas é praçada. Eu lembro daquela fala que eu dizia, né, naquele contexto, de repente, no mesmo dia, que mesmo que a gente desenvolva, acho que foi numa outra aula como desdobramento, quando nós estávamos na Vedanta Brasil, que eu falei que o desenvolvimento dessas virtudes, elas vão ocorrendo, né? Mas aí o ego tem a capacidade de atropelar tudo, destruir tudo, entendeu? Porque o ego vai dizer agora eu desenvolvi essa capacidade, esse conhecimento, esta virtude, eu sou qualificado. O ego vai consumindo tudo, né? Aí uma virtude, ela se torna uma antivirtude, ela é neutralizada por causa da vaidade a respeito do desenvolvimento de determinadas qualificações. Eu tenho um intelecto muito bom, né? Quantas vezes eu falei para você que você tem uma ótima mente, né? Então, eu tenho uma mente boa, né? Então, isso que deveria ser visto como um fator positivo a respeito de mim, né? No momento que o ego vai lá e começa a se construir em torno daquela afirmação do professor, ele já vai destruindo aquele valor que é um bom intelecto, entendeu? Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme com este sentimento, né? Aham, corpo, mente, asmi, porque ele vai utilizar qualquer palavra positiva vinda dos outros, né, a respeito de si. Eu estou muito mais cuidadoso nos dias de hoje a respeito de elogiar algumas pessoas, né, porque no passado, 4, 5 anos atrás, eu comecei a elogiar algumas coisas, assim, algumas pessoas, e depois, né? Eu vi que o ego ele vai usar isso contra si mesmo, entendeu? Contra o seu próprio processo de desenvolvimento espiritual, né? Não é que a gente precise estar sempre expondo, né, as antivirtudes, está faltando isso, está faltando aquilo, mas tem que ser muito cuidadoso, porque o ego tem a capacidade de realmente estragar tudo, né? Sim, perfeito, professor. Muito grata por tê-lo como meu professor. Então tá, querida. Então a gente fica por aqui e Om Purnamada Purnamada, Purnamidam Purnamida, Purnamudachyate Purnamudachyate, Purnasya Purnasya Purnamadaya Purnamadaya, Purnameva Purnameva Vashishyate Vashishate, Om Om Shanti 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 Shanti. Om. Namastê. Então, ok, querida, muito bem. Manda o vídeo do seu grupo do Gita, né? Tá E bom. a gente vai se falando, tá? Tá bom, professor. Namastê. Beijo. Tchau, um beijo. Namastê, tchau.